dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de continuar na nossa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 24, e hoje nós estamos encerrando a leitura desse capítulo, encerrando as nossas reflexões no capítulo 24 de Provérbios, e nós vamos ler os versos do 30 ao 34, que diz assim: Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cardos, a sua superfície coberta de urtigas, seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador e a tua necessidade como um homem armado. Existem alguns textos do livro de Provérbios que são muito conhecidos e que já estão muito presentes em nossa memória, e um deles é esse texto que precisa ser entendido dentro do seu contexto, porque todas as vezes que nós separamos um versículo e o interpretamos de maneira isolada, corremos o risco de dar uma interpretação espúria, não correta, uma interpretação inadequada. E muita gente pega o verso 33 isoladamente, que diz assim: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Esse é o argumento do preguiçoso. E a palavra de Deus nos diz, na experiência do Provérbios de Salomão, ele diz assim: olha, eu passei pela casa de um homem preguiçoso, e aí a vista do que eu estava diante dos meus olhos é a seguinte: a vinha estava cheia de cardos, a sua superfície coberta de urtiga, o muro de pedra derrubado, isto é, tudo desarrumado. É assim que acontece na casa do homem preguiçoso. Tudo fica fora do lugar. As coisas estão em desalinho. E a Bíblia diz que quando Salomão olha para esta realidade de uma fazenda totalmente fora da linha de produção necessária, a Bíblia diz, ele, vendo isso, eu recebi uma instrução. Porque o preguiçoso, ele usa desse argumento, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. E qual o resultado disso? Sua fazenda fica toda desarrumada, cheia de urtiga, cheia de cardos, cheia de destruição, a cerca quebrada, o muro quebrado, tudo destruído, e ele está lá, o preguiçoso de braços cruzados, porque afinal de contas eu preciso descansar um pouco, né? Estou muito cansado e tal. E o texto diz assim, olha, para aqueles que acham que a vida é um eterno descanso, o que vai acontecer? Sobrevirá a tua pobreza como um salteador e a tua necessidade como um homem armado. As coisas precisam estar nos seus devidos lugares e Deus abençoa aqueles que trabalham. Deus abençoa os diligentes. Deus abençoa aqueles que se empenham, aqueles que entendem a importância do trabalho. É isso, são esses que são abençoados por Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos auxiliar na compreensão de que todo trabalho é digno diante do Senhor. É necessário que nós entendamos que quem inventou o trabalho foi Deus. E é Ele quem vai abençoar a nossa vida quando Ele percebe que há diligência, que há envolvimento, que há entrega. Quando Ele percebe que existe esforço. Agora, para o preguiçoso, a Bíblia diz que o
o que lhe cabe é a pobreza para o preguiçoso, o que lhe cabe é esmolar. O preguiçoso, ele vai ficar sempre vivendo em necessidade, porque a Bíblia diz que a pobreza para o preguiçoso acontece como um salteador e a sua necessidade como um homem armado. Quer dizer, você se rende diante da pobreza, você se rende diante da necessidade, porque afinal de contas, seu lema é um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Por isso, querido, seja diligente, trabalhe corretamente, seja um bom funcionário, seja um bom empresário, seja uma pessoa que exerça suas funções com diligência e alegria, para que você possa ver o desenvolvimento da sua vida e da sua atividade profissional. E Deus certamente abençoará a sua vida. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos oferece de trabalhar de maneira diligente. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos auxilie, nos ajude, para que, ó Deus, possamos agir corretamente, possamos agir com diligência, a fim, ó Deus, de vermos o desenvolvimento das nossas atividades, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, aonde a gente coloca a nossa mão, que a gente possa trabalhar com afinco, com dedicação. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe nas coisas que fazemos. Livra-nos, ó Deus, de qualquer tipo de preguiça, seja da preguiça devocional, seja da preguiça com relação às atividades espirituais ou das atividades profissionais ou familiares. Livra-nos, ó Deus, da preguiça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?